Então, o Wireshark é um sniffer que eu posso verificar uma nossa rede. Então, se eu tenho uma rede industrial com CLPs no protocolo SIP, ou seja, qual for a conexão Ethernet que vocês têm, vocês podem monitorar como está a saúde dela. Estou perdendo muitos pacotes, eu estou enviando muitos pacotes para tal IP, por que isso está acontecendo? Eu consigo filtrar esses dados e enxergar essas informações. Isso tanto numa rede Ethernet, eu posso monitorar uma rede cabeada ou uma internet, uma rede Wi-Fi também. Mas esses conceitos também valem para outros tipos de redes, que nem a gente viu a RS485, vocês podem colocar um sniffer ali e também sniffar os dados, ó. Mas aí normalmente eu vou sniffar um tipo de ou vocês podem sniffar manual ou colocar em um outro software no que normalmente sniffa esses tipos de dados que eu tenho aqui, ó. Aqui ele dá alguns exemplos de filtros. Então aqui eu estou monitorando, por exemplo, o IP. Isso aqui é uma end, né? E esse IP aqui, ó. Então poderia ser comunicação entre dois CLPs, ó. Então eu quero somente a comunicação entre esses dois CLPs. Eu coloco esse filtro aqui, ó. Aqui eu estou monitorando somente essa porta ou essa porta aqui de saída do dispositivo. E aqui qualquer IP diferente desse IP aqui e desse IP aqui, ó. Então aqui tem essa note, ó. Então a gente vai começar a ver alguns filtros aqui, ó. Então ali no meu material tem ali os comandos, mas podem vir por aqui, ó. Aqui ele mostra alguns filtros comuns que eu tenho, ó. Aqui nesse aqui é um dos mais comuns. Você tem o IP, aí vocês colocam o address e o IP correspondente, ó. Então vamos pegar um IP que eu tenho aqui, ó, esse 0049, ó. Então eu tenho o IP.address e aí dou 2 igual 10.0.0.49. Ó, dei um enter. O que eu fiz? Eu filtrei todos os pacotes que eu tenho somente esse IP 10.0.0.49. Então poderia ser a minha máquina, poderia ser o que vocês quiserem analisar, ó. Então aqui ele enviou um pacote inicial. Aqui foi enviado um pacote desse IP para esse cara aqui, ó. Então aqui eu digitei o IP e o endereço. Então eu filtrei todos os pacotes que foram usados nesse IP, ó. Então se a gente for pegar aqui, então aqui eu abri o prompt do DOS, eu filtrei um IP qualquer aqui, mas se vocês olharem aqui, ó, é o IP da minha máquina que eu tenho aqui, ó. Então 10.0.0.49, ó. Então isso aqui é o IP no protocolo IP versão 4. Ele tem alguns pacotes que eu acho que ele enviou também no IP versão 6, ó. Aí é um número maior, ó. Mas então vocês podem ver que isso aqui é o meu IP da minha máquina, habilitando esse comando, usando um comando ipconfig. Aí ele abre aqui o IP MAC da máquina de vocês e assim por diante, ó. Então vocês têm aqui o IP de quem enviou, o IP para quem foi, as portas que foram utilizadas, a porta de destino, a porta de quem enviou. Eu tenho, no caso, o MAC também das máquinas que foram enviadas, para qual, no caso, aqui está mostrando o roteador que foi enviado, e assim vocês podem ir olhando. E eu posso ir filtrando pacotes, ó. Então posso filtrar somente pacotes no protocolo TCP, ó. Então tem um TCP, dei um enter, ele está mostrando somente pacotes do protocolo TCP, ó. Agora eu quero monitorar somente pacotes no protocolo UDP, ó. Então agora ele abriu pacotes no protocolo UDP somente, ó. Ó, aqui ele está mostrando a porta que ele utilizou, a porta 80, nesse protocolo TCP foram usados alguns pacotes, ó.
Então ele mostra aqui, então foi TCP, 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 ó, o HTTP, ele também utilizou o TCP, ó. Então o HTTP, que é o navegador ali, ele utilizou um pacote TCP, ó. E aqui tá as portas que ele está utilizando, ó. Então aqui eu tenho inicialmente, ó, então tá vindo de novo da minha máquina, vocês podem ver aqui pelo IP, e ele está indo para esse destino aqui, ó. Então foram enviados vários pacotes da minha máquina para esse destino que eu tenho aqui, ó. Então a gente pode ir analisando várias coisas com esses filtros que eu tenho aqui, ó. Então se eu quiser agora somente analisar pacotes com IP versão 6, ó. Então se tem algum pacote IP versão 6, então dei aqui, ó, ele tem alguns pacotes no IP versão 6, ó. Então, aí vocês podem ver aqui o tamanho do endereço de quem está enviando para o destino, ele é muito maior, né? Que ele tem bem mais bytes que o IP versão 4. E vocês também podem usar, que nem ele está mostrando aqui, ó, portas lógicas. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, dois tipos de comunicação, ó. Então, vamos botar aqui. Filtrar TCP. Então eu tenho o IP 49 e poderia pegar um outro IP, ó. TCP. Aqui ele vai abrindo os comandos que tem, ó. Então se eu clicar aqui, ó, ele me abre vários comandos que eu posso analisar, ó. Posso analisar flags e aqui, ó, o tempo do pacote, ó. Vamos ver aqui. Ó, quero analisar o tempo de vida do pacote, ó. Então eu posso ver várias coisas aqui, ó. Então vamos ver o IP address 10.0049. E vamos pegar um outro IP, ó, e somente eu quero ir uma porta lógica end para o IP address. Aí eu vou pegar um outro IP, ó, no IP 46.482.155. O que eu fiz aqui, ó? Eu quero transmissão de pacote desse IP aqui e esse outro IP aqui, ó. Aqui eu dei uma porta lógica end, ó. Então eu só pego a comunicação entre esses dois dispositivos que estão comunicando. Ó, então aqui ele mostrou todos os pacotes que foram enviados entre esses dois dispositivos, somente esses dois dispositivos. E aqui o tipo de protocolo que foi utilizado. Ó, aqui eu filtrei agora os TCP, vamos analisar mais algumas coisas que eu posso fazer aqui, ó. Vocês podem também, ó, esse aqui, ó, ele me analisa todos os pacotes que eu tenho aqui, ó. Então todos os pacotes, qual a quantidade de pacotes que eu tenho de TCP com erro, a quantidade de pacotes UDP e TCP, ó. Então se vocês forem olhar aqui, ó, então aqui ele mostra somente os pacotes com erro. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, conforme o tempo foi passando em segundos. Ó. Então aqui nesse caso aqui deu 3 pacotes com erro nesse tempo aqui. Ó. Então ele tem uma quantidade de pacotes razoáveis que ele está perdendo. Ó, mas aqui se eu for analisar o todo, né, eu tenho uma quantidade muito maior de pacotes, né?